Bom dia, queridos ouvintes que nos acompanham com a nossa leitura diária. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Dando continuidade à nossa leitura matinal, semana 3, cujo título é Não só de pão viverá o homem. E a mensagem de hoje é: sejamos vigilantes. O nosso versículo para ler com oração está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, esse versículo é muito forte. Aqui diz que é para sermos sóbrios e vigilantes. A nossa mensagem de hoje vai ser baseada nesse versículo muito importante. No vídeo de ontem foi falado que o genuíno arrependimento é uma questão de mudança de esfera. É da mudança, da esfera terrenal para a esfera celestial. Hoje falaremos sobre a tentação do Senhor, descrita no 4º capítulo do Evangelho de Mateus. Isso ocorreu logo após o batismo de Jesus, que está registrado lá no final do capítulo 3. Amados, para que você tenha uma compreensão melhor da leitura, te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar. Depois, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse versículo vimos o Deus triuno. O Pai declarou dos céus que Jesus é seu filho amado, e o Espírito Santo, como uma pomba, desceu sobre ele, a fim de ungí-lo. Ó Senhor Jesus, amados, a leitura de hoje está maravilhosa. Ó Senhor Jesus. E dando continuidade, lá também no livro de Mateus, no capítulo 1, lemos: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus amados, isso tinha de acontecer, porque ele, como homem, precisava passar por esse teste e ser aprovado. Ele venceu e está em nós, por isso também podemos vencer as tentações do diabo. O Senhor foi tentado por Satanás, e Satanás quer dizer adversário de Deus, oponente de Deus. Ele é contra Deus. E o que significa diabo? Significa acusador. Diabo e Satanás são a mesma pessoa. Ele fica nos acusando o tempo todo diante de Deus. Vamos ver alguns versículos para conhecer como nosso adversário age. No livro de Jó, no capítulo 1, lemos: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui são os anjos criados por Deus. Não são filhos com a vida de Deus como nós. Eles são apenas criaturas de Deus. Os anjos, periodicamente, eles se apresentavam perante o Senhor, e dentre eles estava Satanás. No capítulo 2 lemos: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Amados ouvintes, para você entender melhor, te convido a ler o livro de Jó. Você vai se apaixonar mais ainda por Deus. Esses relatos escritos no livro de Jó demonstram que Satanás está rodeando a terra, isto é, passeando por ela. Você sabe por que Satanás rodeia a terra e passeia por ela? Porque, na verdade, ele é como ladrão que vem para roubar, matar e destruir as ovelhas do Senhor. É isso que ele vem fazer. É isso que ele está fazendo. Satanás é nosso adversário, nosso oponente.
Como está escrito em nosso versículo de oração que lemos agora há pouco: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão, né? Ele quer nos devorar. Você já viu como se comporta um leão prestes a devorar sua presa? Ele fica na espreita, esperando o momento certo para atacar e devorar. Por isso que precisamos ficar vigilantes. Devemos tomar cuidado para não ser suas presas. Amados, Ele está ao nosso derredor, dando voltas e ficando à espreita, aguardando a oportunidade para nos devorar. E você sabe como vencer esse acusador? No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11, nos mostra como vencê-lo. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Aqui diz que, primeiro, venceremos pelo sangue do Cordeiro. Segundo, pela palavra do testemunho que damos. E terceiro, porque mesmo em face da morte, não amamos nossa própria vida. Essa passagem que lemos deixa bem claro que Satanás é o acusador de nossos irmãos e nos acusa de dia e de noite. Querido ouvinte, isso não o deixa perplexo? Satanás está sempre nos acusando, bisbilhotando a nossa vida para nos pegar em algum erro. Qualquer deslize de nossa parte, ele vai denunciar-nos a Deus. O próprio Satanás nos incita a praticar o mal. Ele nos provoca, faz com que caiamos e depois nos acusa. E ele nos acusa sempre diante de Deus. Isso é muito sério, amado. Por isso que precisamos estar vigilantes o tempo todo, pois não sabemos que hora ele irá nos atacar. Ó Senhor Jesus, por isso que precisamos do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e também devemos ter a atitude de não amar a nossa própria vida da alma. Muitas vezes deixamos de fazer as coisas para o Senhor, por estarmos cansados. Muitas vezes deixamos sempre o Senhor, em segundo plano. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse versículo nos mostra que os reis daquela época costumavam sair para a guerra. Ao ler esse trecho, vimos que foi um erro Davi permanecer em Jerusalém. Vamos ler agora a 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Observe, querido ouvinte, por Davi não ter ido à guerra, o deixou muito ocioso, causando-lhe muito sofrimento. Ele estava igual a Satanás, que rodeava a terra e passeava por ela. Da mesma forma, não podemos ser pessoas inativas no serviço ao Senhor. Espiritualmente falando, não podemos ficar ociosos, pois corremos o risco de cair em pecado. É isso que Satanás quer. Ele fica ao derredor esperando uma oportunidade para nos acusar diante de Deus. Ó Senhor Jesus, amados, todos nós podemos cair. Mas se estivermos
vigilantes, se nós estivermos sóbrios e vigilantes, procurando estar sempre em contato com a palavra de Deus, o Senhor vai estar nos sustentando. Nós não teremos um acusador. Ó Senhor Jesus. Amados, assim como Davi poderia ter ido à guerra, né? Ele tinha que ir à guerra, mas ele ficou em casa. E isso o deixou frágil. E aí foi a oportunidade que Satanás teve, né, em levar Davi a pecar. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ó Senhor Jesus, que possamos ser sóbrios e vigilantes e fazer a vontade de Deus. Aplicar o sangue e dar bom testemunho da palavra, dar bom testemunho do Senhor. Por isso, amado ouvinte, Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde e que você seja edificado com a palavra de Deus. Te convido, querido ouvinte, a inscrever-se no nosso canal, compartilhe essa mensagem, dê seu like para que a palavra profética seja propagada e alcance outras pessoas. Por isso, Deus te abençoe e Deus te guarde.